Dia quântico, com a fé da manhã, com a fé da manhã, com a fé da manhã. E o assunto hoje é foco. Vamos dar um pulinho no nosso livro Quem Somos Nós? Vamos lá. Você precisa tomar a decisão e alinhar os seus desejos para transformar em realidade a saúde, a riqueza, a felicidade e o bem-estar. Se você ainda estiver, tá um pouquinho alto, né? Se você ainda estiver, peraí, vamos abaixar. Se você ainda estiver sentindo uma disparidade entre o que você deseja e a sua realidade, vamos pensar na seguinte pergunta: por que eu não posso alcançar essas coisas? E aí vem a resposta: fundamentalmente por causa de foco. Não conseguimos permanecer concentrados. A mente fica vagando por toda parte por muito tempo. Estamos sintonizados demais com as vibrações no plano material. Esse é o maior obstáculo. Para que o mundo, para que a intenção realmente funcione, ela precisa estar focalizada. Mas o mundo em que vivemos está sempre demandando a nossa atenção. Bilhões de dólares são gastos para prestarmos atenção em alguma coisa. Publicidade. E a palavra-chave é pagar. Muitas pessoas param depois de um pequeno esforço, porque procuram resultados, e uma vez que não os veem imediatamente, duvidam que sejam possíveis. No entanto, o potencial existe. Somos seres humanos preguiçosos. Vivemos em um mundo de comodidade e não conseguimos realizar o nosso desejo rapidamente porque ficamos impacientes, que a gente quer ver o resultado. Bom, certamente não podemos culpar o mundo pela nossa falta de foco. Essa é a mentalidade da vítima. Em geral, a gente culpa tudo, né? Menos observar o nosso comportamento. Pelo contrário, devemos nos aperfeiçoar no exercício da intenção. Precisamos desejar de verdade e escolher desenvolver essa habilidade, que é intencionar, desejar num outro plano, não na sintonia, né, do mundo material, que desfoca a gente. Vamos lá. O mundo subatômico responde à nossa observação. A gente já falou sobre isso. A palavra tem poder, né? A maneira como eu olho para as coisas tem poder, né? Se eu falo amor e gratidão para a água, eu estou transformando as moléculas de água. O mundo subatômico responde à nossa observação. Mas uma pessoa comum perde o foco da atenção entre 6 a 10 segundos. Uau! Caramba, que horror! Portanto, coisas muito grandes poderão responder a quem não tem a capacidade de focalizar e se concentrar. Talvez sejamos apenas maus observadores. Aqui vem um grande lance. Talvez não tenhamos dominado a habilidade de observação. E talvez isso seja uma habilidade. Talvez sejamos tão dependentes do estímulo e resposta do mundo exterior que o cérebro é reativo em vez de criativo. Se você se esforçar para projetar uma nova vida e fizer disso a coisa mais importante e alimentar esse projeto todos os dias, como um jardineiro rega uma semente, você produzirá frutos. Pode demorar um pouquinho no início, pode levar algum tempo para ser desenvolvida a arte de controlar a mente, para que ela seja focalizada no que ela precisa realizar. Deveríamos estar dispostos a reservar uma parte do dia para agradecer por estarmos vivos e pela vida que temos, e então começarmos a observar com pura sinceridade como construir um novo mundo possível. Se observarmos corretamente, começaremos a ver oportunidades surgindo em nossas vidas. Não à altura do que podemos prever, mas fora da nossa previsão. E é preciso que seja fora da nossa previsão, porque quando é assim, sabemos que aquilo veio de uma mente maior e que estamos alinhados com a fonte. Bom, muitas coisas para falar sobre essa observação do foco e do que acontece fora da nossa previsão. Gente, é o seguinte. Ah, poxa, Paty, mas tá bom, você fala da intenção, você fala do desejo, né? Existem 1000 filmes, O Segredo, o livro Segredo, vários livros que falam sobre isso, né? Da intenção, da realização, da vontade, programas, palestras motivacionais. Poxa, mas eu fico lá desejando, chazinho do dia, English breakfast, com peppermint, comenta, uma delícia. Tá bom, você fica desejando.
Só que ao mesmo tempo que você deseja, você é dispersado pelas 1000 informações por segundo que o mundo traz para você. Não estou falando só das redes sociais, né? Porque até as redes sociais, elas são positivas dependendo da maneira como você usa, né? Ou elas dispersam você ou elas te focam. Então, assim, na verdade, o que ele está falando é o seguinte: é o foco que mantém a intenção alinhada com a fonte. Porque a minha intenção, o meu desejo dispersado, eu começo a vibrar muito em sintonia com esse mundo material. E aí é como se eu não tivesse em vibração com a fonte, com o meu eu quântico, com a minha consciência quântica, com o meu ser superior, com aquilo tudo que sabe muito mais de mim do que eu, do que minha consciência localizada. É como se eu não ativasse, né? Não tivesse alinhado com a consciência não local. E na verdade quem decide, quem manifesta é a consciência não local. É essa consciência cósmica, né? A vida ela é uma dança entre os meus desejos e o destino que a vida decide. A vida é uma grande teia, uma rede, um organismo vivo, né? Então se você está pedindo alguma coisa, se você está, sei lá, desejando, você fez promessa, sei lá, e a coisa não está acontecendo, é porque talvez você esteja com a sua energia desfocada, seja sintonizado demais no plano material e pouco sintonizado, né, no plano material, que eu falo sempre isso, nos 2 eixos, né? O eixo horizontal, né? Te ligo, né? E o eixo vertical, né? Onde eu alinho a minha energia. No Lupa, quando a gente começa a aula, a gente fala disso, né? Do alinhamento da minha energia. Então, se você está alinhado, né? Se você está trabalhando com a sua energia vertical, você está aprofundando a sua energia, aí sim a sua intenção está alinhada com a fonte. E ela pode começar a acontecer. Essa é a primeira parte do que ele falou. E a segunda, que é interessantíssima, é ser um bom observador. Ele fala, talvez sejamos maus observadores, ou seja, talvez oportunidades surjam na nossa vida, mas a gente não tem a capacidade de perceber aquilo como oportunidade. Coisas que acontecem fora da nossa previsão. E devem ser fora mesmo, porque aí é a mente maior agindo por nós. Aquela frase do John Lennon que eu adoro, né? A vida é o que te acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. Exatamente isso! Porque eu faço planos, mas aí, na metade do caminho, acontece uma outra coisa. Nossa, eu não estava esperando isso. Que legal. Na verdade, isso é para alimentar o seu plano. Só que isso é a vida te dando uma oportunidade. Às vezes a gente não vê dessa forma, porque a gente fica preso, apegado a uma maneira de ver. Eu tenho que pensar, desejar, tem que acontecer. E talvez isso seja essa nossa vibração com o plano material. Que eu penso já acontece. Calma. Não funciona assim. Funciona com alinhamento. Então são 2 coisas. Uma é foco. Se eu tenho foco no que eu desejo e alinho o meu desejo, a minha intenção com a fonte, aí sim eu falo para a fonte, começa a trabalhar para mim. Começa a agir por mim também. Começa a me ajudar aí, ó, fonte. Eu desejo isso. Começa a dar uma mãozinha. E ela dá. Como? Através de uma oportunidade que você não estava esperando. Algo que surge, acontece na sua vida, amplia o olhar. A lupa, né? Observa aquilo de uma outra forma. Nossa, por que pintou essa oportunidade justo agora na minha vida? Eu não estava esperando. E aí... Hara Hara Mahadeva Shambho. Foi a fonte falando com você. Dizendo, olha, estou te dando uma oportunidade para você começar a realizar aquele desejo que você intencionou. E que você mesmo se perde pela loucura do dia. Então, galera... Hara Hara Mahadeva Shambho. Foco e observação. Foco. Alinhem os desejos de vocês com aquilo que vocês realmente querem, sem se dispersar na loucura do dia a dia. E prestem atenção nas coisas que surgirem sem serem previstas, porque com certeza são sinais e presentinhos da vida para você. Bom, essa é a mensagem de hoje. Eu sou Patrícia Carvalho Oliveira, esse é Com a Fé da Manhã. Estamos no nosso 16º encontro, 16 semanas aqui, nos encontrando às segundas-feiras para falar de Kashi Vishwanatha Gangue, pílulas de física quântica e espiritualidade para tornar a nossa vida mais alegre, mais possível. Obrigada. Estamos no fluxo da gratidão. Semana que vem tem mais foco e observação. Beijos quânticos!